So, hello everyone. My name is Aline Boyd. I am a pianist from Brazil, and I am currently the vice president of WPTA, World Piano Teachers Association, in our chapter in Brazil. I am very happy because today we have here the Professor Jane Gonçalves, who is the president of this our chapter in Brazil, and I'm very, very, very honored for having some of the members of WPTA and also for having our guest, pianist Pablo Galdo, directly from Spain. So, bom dia a todos, muito obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Aline, sou vice-presidente da WPTA, a World Piano Teachers Association, a organização de professores de piano com a sede no Brasil. Me sinto muito honrada de ter a presença da nossa presidente Jane Gonçalves, que está aqui presente, e ter algum dos membros, outros membros estão entrando, e também de ter a presença do grande pianista Pablo Galdo, diretamente da Espanha. Thank you so much, Pablo, for accepting our invitation. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Okay. Então, so what I'm gonna do first, I am gonna give a short introduction about Pablo's life, just a little bit. Then we are gonna go and we are gonna start our talking. And after that, I'm gonna open up for questions, so you can feel free to ask some questions to him. O que eu vou fazer agora é uma pequena introdução sobre a carreira do pianista Pablo Galdo, uma pequena introdução, a gente vai para as conversas e no final vocês terão essa oportunidade de fazer perguntas para o pianista Pablo Galdo. So Pablo Galdo is considered as one of the most renowned Spanish pianists and most outstanding of his generation. Some of the world's greatest pianists and masters have been highlighting his talent and musicianship. Hungarian pianist Tamás Vaszary, one of the most renowned pianists of the 20th century, said about him, "After listening to Pablo Galdo's recording, I immediately invited him to play with me a four-hands recital. This gives me an idea of what I think about him as a musician and complete pianist." Pablo Galdo é considerado um dos mais renomados pianistas espanhóis e mais destacados de sua geração. Alguns dos maiores pianistas e mestres do mundo têm sido unânimes em destacar o seu talento e musicalidade. O pianista húngaro Tamás Vaszary, um dos mais renomados pianistas do século XX, disse sobre ele: "Depois de ouvir a gravação de Pablo Galdo, convidei-o imediatamente para tocar comigo um recital a quatro mãos. E isso dá uma ideia do que penso dele como músico e pianista." So now we are ready to start our set of talks and questions, and you feel free at the end to ask some questions. Então, nesse momento, a gente está já pronto para começar as perguntas e a nossa conversa, e no final nós deixaremos para as perguntas que vocês tenham, além das perguntas que eu irei fazer nesse momento. So the first question that I have for you is, can you share your musical background with us? Você poderia compartilhar um pouco da sua trajetória musical conosco? Sim, eu falo em inglês, não? Yes, you can speak in English, and then I'll be just doing the translation to Portuguese. Yeah. All right. So I started to play piano when I was 8 years old. Eu comecei a estudar piano quando eu tinha 8 anos. And after, I studied in Spain, in Vigo. And after I went to three places which are quite
quite strong places to study music, which was Hungary, Austria, and Russia. Ok. Ok, então vou traduzir. I'm gonna translate. So, Posso falar em português também, se você quiser, mas meu português não é muito bom, não, seu mas português é ótimo, mas vamos fazer dessa forma em inglês já para a gente poder também as pessoas terem acesso a esse tipo de informação. Então, o que o Pablo falou é que ele começou a estudar piano na Espanha e, posteriormente, ele teve a oportunidade de estudar em três importantíssimos lugares, né? Que foi o Moscow Conservatory, ele estudou também na Áustria e também estudou na Hungria. Então foi algum dos lugares onde Pablo teve a oportunidade de estudar. Do you want to add something to add to that question or should I move on? Você quer adicionar no, alguma coisa nessa pergunta? basically this is okay, está bom. Ok, está Eu fui bom. a estes lugares, estudei com os professores que eu queria estudar. Ok. When did you find out that you want to be a concert pianist? Quando foi que você se deu conta que você queria se tornar um pianista de concerto? This is something that comes with time. It's not something that suddenly you know. I think it depends on how is going your artistic career and your studies and your you see you have to see, and it's very important to know that you want to be, and also it's important to know uh, that you are able to do it. It's also very important. I mean, to believe in oneself, I think is one of the most important things that can happen, you know, when you want something. And then you need to enter in that vibration. You see that you things are coming step by step, and I think that is the most important thing. Ok. Então, o que o Pablo falou é que para ele perceber que ele queria ser pianista de concerto, isso não aconteceu assim imediatamente. Isso aconteceu, foi vindo com o tempo. E que características importantes, Pablo, you can help me if I'm forgetting anything, você pode me ajudar se eu esqueço alguma coisa, que você tem que perceber que exatamente esse é o caminho que você quer tomar. E a persistência, a dedicação são coisas importantes. Pablo, in which age did you realize you wanna be a concert pianist? Qual foi a idade específica que você começou a estudar piano com 8 anos, mas qual foi a idade específica que você percebeu que você queria ser pianista? What was the Mm, specific age? Non recordo exactamente, mas aos 19 anos, 18, 19, comecei a tocar concertos. I started to play concerts when I was 19, sim? E, e depois, bueno, eu creio que é muito importante que não seja somente, não é necessário, é preciso, não é preciso que seja ser solista. Você pode ser também tocar com outros músicos, você também pode ser eh, ensinar, porque a mim me gosta muito, eu gosto muito disso também. Mas não há uma idade específica. O meu objetivo sempre foi estudar, melhorar, ser melhor cada dia. E depois, após disso, as coisas vêm ou não vêm, não? Eu tento não forçar nada. Eu penso que isso me ajudou a melhorar e progressar todos os dias, não? Wonderful. So, eu vou traduzir isso para o inglês, então, que você falou muito Ah, bem. sorry. Yes. I'm going to translate that to But English. I can also say if you want, you know, I can Up also to you, up to you. You decide. Do you want me to? you can translate. Okay, you Okay, can. sure. So, what he was saying is that he does not see just one possibility, just the possibility of being a soloist, a concert pianist, but
he sees other paths in the music field, like teaching, doing chamber music, and doing other types of collaboration. And he emphasized as well that he likes teaching, he loves teaching. So this is something that is very, very, very important. Okay, let's go to the third question. Vamos para a terceira pergunta. You had the opportunity to study at the Moscow Conservatory. How was that experience for you? Você teve a oportunidade de estudar no Conservatório de Moscou. Como foi essa experiência? It was very, very interesting and very good experience to go there, because it's a new world, it's a new life, it's something new. It was something new in my life, but also different comparing to the previous places where I was. So I like it there very much. I like the atmosphere of Russia, of Moscow, and it was great to see how they think, what is the methodology. What I was involved in their school, and well, it was very interesting to see Okay. many things, and so I like it very much, and it was good to see that everyone practiced like crazy there, but everyone practices like crazy, but I like it. It was a very nice experience. Ok. Então, o que ele falou pra gente foi que essa experiência no Conservatório de Moscou foi uma experiência excelente. Ele gostou muito, ele gostou da atmosfera, gostou da cultura, de viver lá. E ele teve uma experiência muito positiva, porque foi maravilhoso ele ver a dedicação das pessoas, que as pessoas praticam muito, ou seja, as pessoas têm muita disciplina com relação ao estudo do piano. Então ele gostou bastante. So you have a vast repertoire. Which repertoire are you focused on right now? Você tem um repertório vasto de piano. Qual que é o repertório que você está focado nesse momento? Neste momento, eu creo que hai diferentes momentos na vida, non? Hai momentos onde tes unha agenda de concertos moito intensa, então é importante estudar moito, enfocarse nunhas obras específicas. E agora, neste momento, eu estou facendo unha labor de primeira vista, collendo obras. Ademais, tamén estou, por suposto, montando ou estudando algunha obra nova que quero tocar. Estou con preludios e fugas de Bach, estou con algunha sonata de Schubert, mas estou tamén enfocándome en outros aspectos moito importantes para un músico, non? Como son, pois, o que digo, a lectura a primeira vista, improvisación. Então, eu creo que é moi importante non olvidarse de que hai moitos pilares, non solamente hai moitos aspectos onde o músico pode incidir e mellorar. Então, cada etapa é diferente, non? Okay. So what Pablo was saying that is each phase of his life is different and of a musician's life is different. At this moment, he is focused on Preludes and Fugue by Bach from the Well-Tempered Clavier, and also some Schubert sonatas. But he is also focused on the musical aspects, musical skills like sight reading, improvisation, because those are aspects that are also very important for the musician's growth. So now we are gonna go to the question number 5. Who was the most influential mentor to you? A gente está indo agora para a pergunta número 5. Quem foi o professor que te marcou mais? Quem foi o professor, o mentor que foi mais importante na sua trajetória de vida? Se você pode nomear um. É muito difícil nomear somente un, porque eu penso que
todo mundo pode ter influencia en você, não? Incluso os mestres que non son bons ou que lle marcaron negativamente, tamén se pode aprender o que non se debe facer. Entón, eu penso que todos os mestres son importantes e positivamente me influíron todos os mestres que tiven a partir de Vigo, despois en Moscú, en Austria, en Salzburgo, en Budapest. Eu penso que todos os mestres me ajudaron, eu penso que estou moi agradecido. E despois hai unha cousa moi importante, que o mellor mestre moitas veces é un mesmo. Porque independentemente dos coñecementos que você adquira, você teña de diferentes mestres, é importante pensar con un mesmo, reflexionar tamén, pensar en que un pode mellorar, e non esperar ao que o mestre diga o que você ten que facer, mais você chegar a casa e pensar o que você cree que ten que facer. Por lo tanto, eu creo que o mellor mestre moitas veces é un mesmo. Okay, interesting, interessante. Okay, so what Pablo said is that he cannot name just one mentor. For him is difficult because sometimes he can learn also from a person that was not his mentor but taught him what he does not want to be. He find out that all his mentors in Moscow and also in Austria and from Vigo, from the city from Vigo and Austria, Moscow, he found that all those masters were important to he in Hungary as well. But he believes that the one important thing is that we also have to be our own mentor. We have to have this conception of being or learning with ourselves. So for him, this is a very important concept. Okay, we are gonna go to this question number 6. Vamos para a questão número 6. Based on the fact you have studied in Austria, Moscow, and Hungary, in which aspects are these piano schools different? Como nós falamos anteriormente, o Pablo estudou em Moscou, na Áustria e estudou na Hungria. Essas escolas de piano são diferentes. Em que aspectos elas são diferentes, Pablo? Okay, I will answer in English, and after maybe I try to explain in Portuguese, all right? Okay. So I think that, of course, every school has a tradition, but above the school is the professor that you can have. Because in every school, as in everywhere, are very good professionals and not so good professionals. So what I think is that in all places, I didn't go there because of the tradition, especially. I went there because of the professor, you know. And then it's difficult to say, because in Austria, in Hungary, I had Hungarian professors. And in Austria, I had Hungarian professor, you know. So I'm not sure. You see, and also when I studied in Salzburg, there were students from many places, from many different places, you know. And so it was not so easy to see that they have a very strong special school, but of course the university is a historical university. And concerning the Hungarian and the Austrian and the Russian school, I found some differences, yes. Both of them are very strong. Hungarians think a lot. So I found that they are stronger as people who are thinking very much about the music, about what they want, about. And in Russia, they are very methodical. They don't think that much. I think they play more because they have a very, very strong tradition.
they practice a lot also as well. And of course, also that depends on each pianist, you see, because how much in Hungary also you can find pianists who practice a lot. And I found, and I think I find a little bit more for the Russian school, it's never enough in the quality of the sound, in the, you see, they are very perfectionist and they are very raffiné with the sound, you know, refinement, you know. I don't know how it's in English. Yes, it's Refinement, you refinement, know. yeah. But in any case, I think the most important is the teacher, because in Moscow you can find, in Russia you can find different kind of teachers, also in Austria and also in Hungary, you see. So I would say that music is the most important, is the first point of above all. When two musicians, imagine they play together, even if they come from very different schools, the music will be there. But if they are not good musicians, even if they come from different backgrounds, different schools, they will never understand each other. Because the most important is music. And when music is music, it doesn't matter your nationality or from where you come from. I You completely know? agree. Do you want to do the translation for Portuguese or I will Portugal? try. Okay, Or, go. or do you want? No, you can do it. I think you can do it. Yeah. Eu penso que, bueno, eu falei agora em inglês que estudei em diferentes escolas, não? Sim, escola. Mas em Áustria estudei com um professor húngaro, húngaro, sim? Então não posso dizer muito bem como é a escola de Áustria. E ademais que havia estudantes de todas as nacionalidades, não? Então não posso dizer muito bom. Eu dizia que a escola húngara, os húngaros são muito pensantes, são músicos que pensam muito. E acho que há diferença entre a escola húngara e russa nesse senso. Os russos tocam mais por tradição, são muito perfeccionistas, nunca estão contentos. E são muito refinados também. Eu estava falando isso e acabei dizendo que há uma coisa mais importante que qualquer escola de música onde a gente estudia, que a música é algo universal. Quando a música está aí, não importa tanto a escola ou onde cada um estude. Non sei, Perfeito. Tá ótimo. axúdeme se pode, porque non é tan fácil para min en portugués. Eu intento. Não, Bueno, tá. e non é tan sinxelo explicar, máis eu penso que a música é o primeiro. Cando dous bons músicos tocan juntos, dá igual, non importa, non ten importancia a escola onde estudiaron antes. Eu estaba falando iso precisamente que quizás non lle dou tanta importancia á escola, máis á música. De feito, vemos exemplos todos os días de músicos que tocan xuntos, que estudiaron en escolas e con profesores moito diferentes, e eles entenden moito ben. Eles ensaian o mellor un día ou 2 días antes do concerto, e o concerto é fantástico. Por lo tanto, a miña experiencia é que non é tan importante a onde cada un estudiou. Pode influir, claro que sí, moitas veces influe moito, mas non creo, na miña opinión, que non é o máis importante. Ok, wonderful. Muito obrigada. The word technique is a Greek word and it means art. How do you define the word technique itself? A palavra técnica ela vem do grego e ela significa arte. Como você define técnica? O que é técnica para você? Yes. Eu estive ali en Grecia dando clase, no? Eu sabía que a palabra técnica ven dunha etimoloxía grega, que tecnos, mas eu preguntei a un grego directamente, non?
Entón, desa palabra, eles teñen dúas etimoloxías moito parecidas. Unha é tecnos, que significa arte, oficio, e outra é técnica, que é máis preciso para a palabra técnica que empregamos os pianistas, non? Para definir a ferramenta coa que facemos as cousas, como facemos as cousas no piano, non? E a facilidade físico-biomecánica ao respecto do instrumento. Mas eu precisamente penso iso, non? Eu creo que non se pode ter técnica se un non fai música, porque son aspectos que están íntimamente relacionados, ambos, non? Se un ten técnica é porque fai música, e se fai música é porque ten técnica. Eu non separo tanto. Outra cousa diferente é a facilidade física relaxado que un pianista teña co instrumento. Eso ten máis relación co aspecto biomecánico, como entender o instrumento, dende que perspectiva, que relacionamento, corríxeme, que relacionamento ten Relacionamento. un Uhum. pianista co instrumento. Eso creo que é outra cousa, pero aínda así está tamén relacionado. Entón, é difícil separar unha cousa con outra. Porque se alguén fai música de calidade, automáticamente é un placer tamén ver como toca físicamente no instrumento. Sim. E non necesariamente alguén que ten facilidade física fai música de calidade. Por tanto, se relacionamos o que eu entendo por técnica, está íntimamente relacionado co significado e o fin musical. Okay. Okay, so I'm gonna translate that to English. Okay. So for Pablo, he was saying that the word technique, well, he knows the etymology of this word and he has been in Greece. So this word comes from Greek word and means it is technos. And there are two etymologies. The first one means art, and the second one means actually the physical aspects that are necessary in order to play the piano. For Pablo, he sees that actually he does not separate the mechanism, the mechanism aspects of playing the piano and the result, the sound. For him, everything is combined. Actually, it's very interesting for him to see the biomechanics that are the biomechanics that are necessary in order to play the instrument. I mean the actions, the physical actions in order to play the instrument. But this is not necessary. This does not mean that the person is gonna produce a good sound. Is not actually the fact that the person has the quality of the physical aspect of producing the sound does not mean that the person is producing that sound. Is different. Did I forget something, Pablo? Did I say everything? Sí, yo Okay. creo que sí. Okay. Do you have a daily routine practice? If so, how does that work for you? Você tem uma rotina de prática diária? Se você tem, como é a sua rotina de prática com o instrumento? Eu non teño unha rutina exacta, porque eu tento facer moitas cousas diferentes, probo cousas diferentes. Eu creo que é importante non estar enfocado nunha soa cousa que ten que ser dunha maneira concreta, mas probar maneiras diferentes e cada día estudar dunha forma diferente. Sí que teño hai cousas básicas que habitualmente posso aplicar. Por exemplo, estudar despazo antes dos concertos. Está devagar. Creo que é moito bom, moito sano, pode axudar moitísimo. Uhum. Tamén tentar tocar preto do instrumento. É dicir, eu teño
se lle quer chamar rutinas, sí que son, porque teño reglas básicas fundamentales, non? Das que parto. Mais a hora de aplicar estrategias, a hora de estudar unha obra e mellorar, cambia, non é sempre igual, non? Igual que un día você pode estudiar lentiño, outro pode estudiar máis rápido e máis preto do tempo, e outro día se pode parar máis nunha pasaxe concreta da obra. Non hai rutinas exactas que eu poida decir que máis, sí que hai cousas comuns, por exemplo, agora mencionei dúas, mas en xeral, sí, hai cousiñas que eu aplico co paso do tempo, non? Ok. E ás veces, por exemplo, estudar con metrónomo, non? Pero como? Porque a cuestión non é estudar con metrónomo, a cuestión é como un se relaciona, cal é o relacionamento co metrónomo. O metrónomo pode ser un gran aliado, un grande aliado, un gran amigo, ou un grande inimigo se alguén non o usa convenientemente. Por lo tanto, sí teño, sí teño. E ademais, pero, como digo, tamén probo moitas formas diferentes de estudar. Nunca é igual, depende tamén da pasaxe, depende da obra, depende do compositor. Non é algo tan fixo, non tan... Okay. Okay, good. So I'm going to translate that to English. Eu vou traduzir isso para o inglês. So Pablo was saying that he actually does not have a specific daily routine practice, and he believes actually that is extremely important for him, that he does many things related to music, not just one thing. He prefers to do to focus on different aspects of making music. He was saying also that he tries his best to practice in different ways. That what he's gonna do in one day is gonna be different from what he's gonna do in the other day. Those days are gonna be different. In one day he can be practicing is slow, and he finds that practicing is slow, it can be good, but in the other day he can practice a certain passage and practicing in a faster tempo. He also mentioned the fact that the metronome, knowing how to use the metronome effectively, can help you, but it can be the metronome can be a tool, a device that can help you or destroy you. It's just gonna be depend on the way you are gonna make the use of that. Okay, we are gonna go to question number 9. Nós vamos para a pergunta número 9. Who is your favorite composer or favorite composers? What intrigues you about his or the music? Quem é ou quem são os seus compositores preferidos? E por que eles são os seus compositores preferidos? O que te intriga? O que faz a música deles serem especiais para você? Agora vou respostar, se non vos importa, en inglés. Sim. Porque eu quero que você fale portugués con elas, porque a maioría de persoas son de Brasil, non? Sim, sim. Então, van a entender mellor cando você fale o portugués. Concerning to this question, I want to say that I don't have a favorite composer. I don't think I have a favorite composer. Maybe I have some pieces and some composers that I feel more close to. Rachmaninoff, Bach, some composers that I feel connection, you know? Some composers that I believe that if they were alive, I would understand quite well with them, you see? I'm not speaking about friendship, you know, but I am talking that you can feel the personality of a composer just by listening his music. Okay. You know, but I don't really have a favorite, because you see that I can also say that from some composers I like some pieces, and from some I don't. I like so much another pieces. So
you see, also it depends on the composition itself. Ok, good. Então, o Pablo estava falando que ele não tem um compositor favorito. Ele tem compositores que ele se sente mais conectado, como Rachmaninoff, como Bach. Na verdade, ele acredita que se esses compositores estivessem vivos, ele se entenderia bem com esses compositores, porque a música desses compositores, na verdade, ele entende um pouco da personalidade, vamos dizer assim, dos compositores através da música desses compositores. Então, é difícil para ele definir um compositor favorito, mas existem peças de determinados compositores que atraem ao Pablo Galdo. Ok. What was the most memorable or special performance to you? Qual foi a sua performance mais especial ou algumas das performances que foram especiais para você que marcam a sua vida? It's difficult also, likewise, to say one performance, you see, because all are different. And but for me, I had some dreams which became true in my life, you see. And to play with some great musicians is always good and a pleasure because you can learn many things, you know. And on 2012, I played with Sultan Coaches. This was one concert that for me meant a lot because you see, to play with such a musician and to sit down with him was like fantastic, something that I didn't expect 10 years before I sat down with him, you know. And but I, for sure, in those concerts, I will never forget, you know. But for me, to play with, for me, one of the greatest pianists of all time, like Marta, you know, Marta Argerich, for me was something fantastic that, of course, this will remain in my memory forever, you know. It's for me, it's like it's a dream to play with your idol since you were a child. But I cannot say sadly, you see, and also another solo concert that I play, of course, I enjoy a lot, and you know, not all were the same, but it's difficult to say one concert. But it's possible to say that some concerts you will never ever forget in your life. That's it. Ok. Eu estava perguntando então qual foi a performance mais especial para o Pablo. O Pablo falou que para ele, na verdade, é difícil falar apenas uma performance, porque tem alguns momentos que são memoráveis na vida dele, como alguns dos sonhos dele que se tornaram realidade, como tocar com o Zoltan Koch e com Marta Argerich, que são pessoas que ele sempre, por exemplo, Marta Argerich é uma pianista que é um sonho, né? Ele tem uma admiração muito grande, então ter a oportunidade de tocar com esses grandes músicos e Marta Argerich incluindo nisso, são momentos que ele nunca vai esquecer, por também ter a possibilidade de ter aprendido com essas pessoas. Então, são momentos que ele sonhou que há 10 anos atrás, por exemplo, ele não imaginaria que esse sonho poderia se tornar realidade. Did I forget anything? Eu falei tudo? Okay. Okay, good. Which features define a high-level musician? What are the important elements to acquire a high level of musicianship, artistry and pianism? Quais são as qualidades que definem um músico de alto nível? Quais são os importantes elementos para adquirir musicalidade, pianismo e artistry, arte? Well, I think that it depends what is the perspective and the opinion of everyone, of course, but my opinion is that it is not possible to be a good pianist if first you are not a good musician. I completely agree. Não é possível para ele ser um bom pianista se ele não é um bom músico primeiro. Uhum. Depois, hay gente, there are people who plays piano, many people who plays piano,
But to be a good pianist is something different. Uhum. Tem pessoas que tocam piano, mas ser um bom pianista é algo diferente. É muito and not so easy because, as I say, it's necessary to be a good musician. Não é fácil porque, primeiramente, antes de ser um grande pianista, você tem que ser um bom músico. Mas se definimos a xente que toca o piano neste mundo, os músicos que hai, pois obviamente, solamente na China hai 60 millóns de gente que toca o piano. ¿Sí? In China only there are 60 million pianists, around. Musicians, not so many, like people who play piano. And artists, very few. Ok. Na China tem 60 milhões de pessoas que tocam piano, mas músicos mesmo são poucos. Não quero enfocar-me somente na China. Ok, I'm sorry. Eu falo que somente nesse país há 60 milhões de Eu pianistas. Em todo entendo. o mundo há muitíssimos mais. Claro. Mas eu dizia que há gente que toca o piano, há milhões. Músicos, de verdade, há muitíssimos menos. E artistas, há muitíssimos menos que músicos. Uhum. Porque são três cousinhas diferentes, não? I, Também. I agree. So Pablo was saying that there are many pianists, but musicians not as much. And he was talking actually not just about China. He was talking about the world, in the world. So musicians few and artists very few. You can continue. Você pode continuar. Sim, a pergunta era Como que que faz para mais? adquirir uma high level de musicalidade, de pianismo, de Ah, arte? Como você faz para ser eu high level? penso que sim, eu penso que há muitos ingredientes como você pode adquirir ser melhor cada dia todos nestes aspectos. Mas o mais importante é trabalho, trabalho, trabalho. E despois tamén unha persoa que ou ter a sorte de ter mestres que lle guíen na dirección correcta. Eu penso que ser pianista, ser músico, ser artista non debe de ser solamente unha cousa de... Non debe de ser solamente... eh, debe ser unha serie de... Un músico debe ter unha serie de características, debe de saber tamén, non solamente de música, mas de outras cousas. E un artista debe de ser capaz, que isto é moito importante, segundo o meu punto de vista, de chegar ao público, de poder transmitir a música e ser capaz é portugués, sim? Português, é capaz? Estar capacitado para tocar o coração das pessoas. Eu penso que moitas veces se olvidan estas cousas tan importantes. Penso que, de feito, na miña opinión, o máis triste que lle pode pasar a alguén é tocar todas as notas ou tocar exactamente o que está escrito, mas non dicer absolutamente nada coa música. Ok. E tamén se confunde moitas veces o que é musicalidade con expresado. Unha cousa é a musicalidade que é tentar, na medida do posible, tentar definir e tentar descobrir que o compositor quería en cada momento e facer música en definitiva. E outra cosa é ser expresivo. Por exemplo, hai moita xente que non toca un instrumento e son moito expresivos como persoas. E hai xente que toca un instrumento, son correctos, entenden o que están facendo, mas non son capaces de dizer absolutamente nada coa música. É dicir, son moito poucos expresivos. Então, eu diferencio moito entre ser musical e ser expresivo. Ok. Porque unha persoa expresiva tamén pode ser absolutamente non musical. Entendeu? Ou como eu Sim, claro, se entendi. pode
Essa tradução gigantesca, peraí. É Ok. difícil. Se quer, eu posso, Faz não essa sei. tradução para mim, é muito grande. Sim. Uhum. I think that to be expressive and to be musical are two different things. And one of the most important things that can happen to a musician is to be able to say something with the music and to achieve and to arrive to the heart of people. So we can find many musicians who are able to play everything, they are correct, they understand, but they are not able to say anything with the music. And I think this is one of the saddest things that can happen to a musician. So therefore, you see that it's difficult to say what is needed to be a good musician and a good artist and a good pianist, because besides a lot of practice is needed also to know about many other things which are not related to music. That's it. Okay, good. Okay, you are the piano professor at Superior Conservatory of Music in Navarra. How do you feel about passing your legacy to your students? I know you are a very good teacher, so I would like to know that. Você também é professor de piano no Conservatório Superior de Música de Navarra. Como você se sente ao passar o seu legado para os seus alunos? Eu sei que você é um ótimo professor. Eu tento ser un ótimo profesor. Eu tento tamén invertir tempo nos meus alumnos. Eu penso que é moito importante que o profesor sexa capaz de transmitir motivación nos alumnos. É o primeiro. A xente en xeral, nesta vida, non fai as cousas sen motivación. Poden ser moitos tipos de motivación, non? Non somente un. Mas eu penso que, por exemplo, se queremos estudar ao piano, practicar moitas horas, o máis importante é ter motivación. Porque se un non ten motivación do que quere na vida, do que quere co piano, é difícil poñerse moitas horas diante do instrumento. Por lo tanto, eu tento cada día ofrecer motivación aos meus alumnos, pero penso tamén que son os alumnos os que teñen que motivar ao profesor. Non é unha cousa unilateral, mas eu penso que é unha cousa que ten que vir de volta. Un alumno ten que ser serio a estudar, porque a veces atopas alumnos que é moito difícil, non? Cando un alumno non ten a base, non? Non ten unha base firme, unha base sólida, ou non lle gosta o instrumento en realidade, non quer dedicarse a ser mellor, non quer dedicarse a ser músico. É moito difícil ter motivación. Entón, eu penso que é tan importante o profesor como o alumno. Mas eu tento, na medida do posible, pasar os meus coñecementos sen reserva, sendo a máxima generosidade que eu poido os meus coñecementos aos meus alumnos. Todo o que eu aprendín no pasado. Eso. So Pablo said that he finds that is extremely important. He likes teaching, he loves teaching, and that's very nice. But he also thinks that a very important element is motivation. And he tries his best to motivate his student. But he also thinks that motivation is not just one side, that the student has to provide the motivation back in the way the student practice. He has to be, the student himself or herself has to be serious about his or her practicing, and needs to know, needs to put effort, and knows that he or she likes the instrument itself. What else? He also thinks that is difficult to work with a student that does not have a solid foundation, and the foundation is extremely important. So he finds difficult to work with a student that does not have this solid foundation, or is really not
with the heart in the piano or into the practice. Is that correct? Está certo? Certo, certo, certo. Okay, good. Can you give us more information about the international competition, City of Vigo? I know you are the president and artistic director of this competition. Você poderia nos dar mais informação da competição internacional Cidade de Vigo? Eu sei que você é o presidente e o diretor artístico dessa competição. Fale um pouquinho da competição para nós. Yes, I am the founder of the competition. I created this competition from nothing. And well, now it's 8 editions, And I try to help people, that is very important, to help not only young people, but people of all ages, because this competition has no age limit. And it was the first competition in Spain with no age limit. And my philosophy is also that the repertoire is free, because I want to find out which is the strongest repertoire in every or in each participant. And that is extremely important, I think, that everyone should play what feels better and stronger with the piece that they feel stronger with. Okay, sorry, I am mixing also my English a little bit, but they should be able to play pieces that they feel close to. And also, one of my philosophies in this competition is to bring a very, very good quality juries. And till now, I was able to do it. Good, good. Okay. And we were very lucky to have Nelson Freire, which is a Brazilian, and who is a Brazilian, and Marta Argerich, among others. And so you see, for me, this was great, because this is a small competition economically, but big competition artistically, I think. Good, ok. Então, o Pablo estava explicando que a competição internacional da cidade de Vigo, ele foi o fundador. E é muito interessante que essa competição não tem limite de idade. Ou seja, não tem limite de idade. Qualquer pessoa pode participar da competição sem limitação de idade e também não tem um repertório específico, porque eles querem encontrar qual é o ponto forte de cada candidato, que o candidato tem mais conexão. É interessante que é uma competição também que teve o júri, como membros de júri, o Nelson Freire, Marta Argerich, já está na 8ª edição da competição, que Pablo considera financeiramente, monetariamente uma competição pequena, mas artisticamente uma competição grande pela qualidade de quem participa e dos membros de júri. Do you have anything to add, Pablo? Você tem alguma coisa Sim, a falar? também queria dizer que o primeiro prêmio tem concertos e que a competição não tem limite de idade. A competência não tem limite de idade, que isto é muito importante. Sim. Porque creo que, bueno, foi a primeira competición en España que non ten límite de idade, e porque eu non creo nun número. Non creo nun número. Porque en algúns concursos en portugués, você di, non? Concursos. Aham. Concursos, alguén pon 36. Despois de 36 você non pode participar. Outros 32. Outros 28. Por qué? Non entendo. Porque ou seja, se o límite é 36 e alguén ten 37, xa non pode participar. Mas você mira para esa persoa que ten 37 e aparenta ter 29. E você mira para esa persoa que ten 36 e aparenta ter 42. Non, é unha cousa moi rara. Por que o número é importante? Non, eu lle dou prioridade á música. Tamén porque hai moita xente que empezou tarde a tocar o instrumento e ao mellor despois son fantásticos. Outros que empezaron dende pequenos e rematan os seus estudos cando teñen 20 anos, 19 anos. Outros que empezan en serio aos 14, aos 16 e despois cando teñen 40 son moito bons. Entón, por que negarlle o dereito a esas persoas que se toman en serio a música? Eu penso que o máis importante
é precisamente eso, a música. Por eso non lle dou importancia ao número. Non é importante o número, Isso eu acho para muito mim. legal. I think this is so nice. This is so very nice. So Pablo was saying that he does not give any importance for the number. That this is the first competition in Spain that has no age limit, and for him, this is something that is the age is not important because actually it's just a number. He's more he mentioned examples like a person can maybe start learning piano late in life and be a very good musician at the age of 40, and sometimes people start in a very young at a very young age, and then they are kind of burnout at the age of 20. So actually for him, number the age is just a number. So this competition is very interesting because there is no age limit. Eu esqueci alguma coisa? Did I forget anything? Non, non esqueceu, eu quero dicir, por exemplo, o ano pasado houve un participante de 64 anos, un pianista profesional, despois houbo xente de 50 e pico anos, un inscrito que non foi seleccionado finalmente, mais tiña 73, 74 anos. Uau! Despois, sí, despois había máis, non foi seleccionado finalmente, pero, bueno, ele quiso participar e me parece fantástico, porque precisamente é por iso que se creou esta idea. E despois hai xente, por exemplo, de 12, 13 anos, algúns non pasan, mais outros son auténticos prodixios, máis maduros moitas veces que xente que teñen 30 e pico e 20 e pico anos. Por lo tanto, que a idade pode influir? Pode, mas non é absolutamente o máis relevante. Por iso. Okay. So Pablo was saying that in the last edition, he had competitors that were like 64, 70 something, 50 something year old, and that he found very interesting. But he also have a 12-year-old that was like a very big prodigy. So for him, actually, age is a number, is not that relevant. Correct? Exactly, not relevant. In Muito. fact, you can see pianists nowadays who very old pianists, amazing pianists who are 80 something, 90 something, and they're still very, very, very good. So you see, age is not so important. But of course, it's not the general cases, maybe, perhaps, but there are cases where you can find pianists in their 80s and they are incredible. Mikhail Voskrensky. Voskresensky. Uhum. Sí, eu non escoitei a ele fai moito, mas é pode ser un exemplo, non? Ele pode ser um De xente que... exemplo. Incrível. Mm. So, okay, let's go to the next one. You have played for hands and two pianos with Marta Argerich. Well, we kind of talk a little bit, but we can go deeper in this question. You played piano for hands and two pianos with pianists like Marta Argerich, Sergio Tempo, Stefan Kovacevic, and others. How these collaborations came to life? And how do you feel about them? Você tocou piano, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas com pianistas como a Marta Argerich, Sérgio Tempo, Stefan Kovacevic e outros grandes músicos. Mas como surgiram essas colaborações? E como você se sente a respeito delas? Bom, todas diferentes, non hai ningunha regla geral como surxiron. Eu penso que a forma mellor de que surxan as cousas é da forma máis natural posible, non? Uhum. Eu penso que o primeiro paso foi tocar con Zoltán Kocis, non? Que foi un pianista co que toquei no ano 2012. Bueno, eu quería que ele tocara despois desa masterclass sosiño. Sí, eu que quería que ele tocara como solista algunha peza, mas foi ele o que tivo a idea de tocar un recital inteiro de catro mans neste caso, non? Tocamos Stravinsky, tocamos Debussy, tocamos Ravel. Bueno, por iso digo que cada colaboración diferente,
Mas eu penso que foi um passo importante, porque este apoio deste pianista, para mim, creo que foi fundamental. Non somente a nivel musical, mas a nivel artístico, a nivel da minha carreira. Creo que foi importante. Okay, good. So he said, Pablo said that his collaboration, the very important collaboration, well, all of them are important and all of them happen in a different way. But the first collaboration was with Zoltan Kocis. And the way actually that it started is that he was thinking that, you can correct me if I'm wrong. He was thinking that Zoltan would play by himself or a solo. I wanted him to play by himself. I offered Okay, this idea to him. exactly. And then he was the one who invited you to do a four hands And recital, then right? he had the idea to play a full recital at the end of the masterclass. So actually, it was a nice surprise. And well, he was always one of my favorite pianists, of all time. Good. Okay. And I always liked him. And when I went to a concert of him in the Academy of Budapest and in the National Auditorium of Hungary as well, I always was shocked, when I listened to him. Because when to listen this pianist alive was incredible. And he was one of the greatest musicians I ever have met, So I have a very good memories of him. And well, and with all of them, it was a pleasure actually to play. And of course, with some you have more affinity, and and all different. But actually, I feel very lucky person. Good, good. Então o Pablo estava falando que tocar com os Zoltan Kocis foi algo muito importante para a vida dele. Foi um músico, um pianista e músico que ele sempre admirou. E ele teve a oportunidade de escutá-lo na Hungria algumas vezes. E ele sempre, quando depois de escutá-lo, ficou chocado, no bom sentido. Foi algo que impactou muito pela qualidade, claro, do músico ao que ele estava escutando. E ele considera os Zoltan Kocis como um dos melhores, uma grande inspiração, digamos assim, para ele. The great pianist Alfred Brendel mentioned in book Music Sense and Nonsense that fidelity to and respect of the score are the fundamentals of learning and performing music. Do you agree with him? How do you feel about freedom in interpretation? Eu tô perguntando que o grande pianista Alfred Brendel, que agora não está tocando mais, mas está dando várias palestras, escrevendo livros, escrevendo ensaios. Ele escreveu no livro dele Music Sense and Nonsense que a fidelidade e o respeito à música, a partitura acima de tudo, e a tradição, né? E são elementos importantes para aprender e tocar. Você concorda com ele? Como você sente, como você vê essa questão de ter liberdade com relação à interpretação? Freedom is relative. A liberdade é Freedom relativa. for everyone is different. A liberdade para todo Todas as mundo é pessoas é diferente. diferente. Uhum. Todas as pessoas é diferente. Uhum. I think there is not a panacea. There is not something that you can apply in the 100% of the cases, you see, because freedom depends on your sensibility to feel the music as well. And the sensibility to feel the music is also a knowledge. The knowledge doesn't come necessarily from the mind, but the knowledge comes also from your feeling, by your feeling. You can translate this. Então, ele falou que, na verdade, freedom, a liberdade é algo muito relativa. E que, na verdade, essa liberdade vai depender de cada pessoa e que a liberdade não vem somente da cabeça, da mente, mas também vem da sensibilidade. A sensibilidade é um fator
importante. E também vem, posso dizer do coração ou não? Não sei se funciona falar isso, mas vem Sì, da, sì, da sì, sì. questão da Sì. emoção, do aspecto emocional. Uhum. Pau Casals, he was a very famous cellist, used to say to his students, freedom with order. Paul Casals falava para os alunos que foi um grande cellista. Liberdade, mas com ordem. Then, I think that fidelity is also relative. Fidelidade Fidelity to também. composure is also relative. Uhum. Pablo fala que a fidelidade ao compositor também é relativa. Because what is fidelity? Fidelity is when composer writes pianissimo, then I try to play pianissimo. Then when composer writes crescendo, I try to play crescendo. Composers write wide figuration, then I try to do wide figuration. Presto, I have to play very fast. In my opinion, this is not fidelity. Ok? Então, ele estava falando que, por exemplo, quando você. Fidelidade também é relativa quando você olha na partitura a presto, prestíssimo. O compositor escreve isso, então eu tenho que tocar prestíssimo. Rapidíssimo, Rapidíssimo. Rapidíssimo. Aí o compositor escreve piano, piano, eu tenho que tocar piano. Na verdade, isso para ele não é a fidelidade. não. Não, porque é muito mais importante entender, is more important to understand what is after this piano, what is under the mask of the music. Not exactly what is written in the paper, but Ok. what is the character of the music, what is the intention, the emotional intention the composer wanted. You see? And also, fidelity is about being able to feel the connection of each of the sounds of the score, of what is written in the score, you see, and to try to make them alive. I think a score without deeply understanding emotionally, also with your brain, of course, with your mind, but is not so important. What is written in the paper is not so important. What you do, what is written, and how you interpret that is much more important, in my opinion. Ok. Do you want to translate or I translate? I can do it. You can do. Eu penso que não é importante a fidelidade, como disse a Aline anteriormente, é muito relativa. Porque que é piano, que é forte, que é crescendo, temos que tentar, na minha opinião, tentar encontrar que está detrás disso, detrás do que está escrito num papel. Uhum. Agora, por exemplo, eu falo em inglês, há uma tentativa ao português também. Eu estou falando, mas não estou pensando. A seguinte frase vou fazer um crescendo e depois faço um piano súbito. Não estou pensando nisso. Estou falando o que quero expressar com as minhas palavras. E, depois disso, a consequência, você pode dizer, bueno, não está falando muito forte, mas não está falando, é tudo muito relativo, entendeu? Depende de muitos fatores. Agora, não sei se estou falando mezzo forte, mezzo piano, pianíssimo, não sei. Mas estou expressando o que eu quero expressar nestes momentos. Entendeu? Para mim, não é importante o que está escrito num papel. E nesse aspecto, eu estou de acordo que há que tentar ser fiéis ao compositor, mas a questão não é a palavra fidelidade, a questão é como entendemos a fidelidade. Porque a fidelidade não é uma teoria. A fidelidade não é uma estrada que está construída ou um mapa que está escrito num papel. Entendeu? A fidelidade é ter a vivência, entender a música dentro de um senso profundo, tentar encontrar
achar que hai detrás das indicacións dun compositor na partitura. Facer o que está escrito facelo revivir. Entón, fidelidade e respeito é moito relativo, porque ademais, se nós vivéramos nas épocas deses compositores clásicos que tocamos, eu doume conta dunha cousa, actualmente, cando coñezo compositores, os propios compositores son moito máis flexibles que os propios intérpretes. É verdade. Aceitan diferentes versións da súa propia composición, mentres que actualmente os intérpretes a veces son moito rígidos no pensamento e na forma de ver as cousas. Ademais, todo cambia e todo é moito relativo por outra razón. Os pianistas de principios do século XX interpretaban a Chopin dunha maneira moito diferente do que se interpreta agora no século XXI. Quen estaba máis próximo á época de Chopin? Nós ou os pianistas da primeira parte do século XX? Eles estaban máis próximos a Chopin, 100 anos máis próximos, que nós. Entendeu? Entón, non creo que haxa unha verdade universal. E tamén creo unha cousa importante, que cando un intérprete fai as cousas e cree de verdade nelas, é moito máis convincente que un intérprete que cree estar en posesión da verdade, mas non é convincente porque non cree realmente o que está facendo. Entendeu? Entón, máis importante que a fidelidade é creer no que un fai e aproximarnos na medida do posible, máis diría que a partitura a intenção e as emocións do compositor. Ótimo, excelente. You are a driven person. What are your future goals? Você é uma pessoa muito focada, muito motivada. Quais são os seus futuros objetivos? Quais são os objetivos seus futuros? Bueno, eu penso, ao que acabas de dizer, eu agradezo moito, mas non penso que todas as persoas estean sempre motivadas ao 100%, non? Hai etapas, hai épocas. Eu tamén teño épocas de moitísima motivación, outras non tantas, mas sí que é verdade, isto sí, que tento ser unha persoa constante, non? Eu creo que é moito importante a constancia, non? De non rendirse, seguir adiante. Rendirse, como é Rendir-se. rendirse, aínda cando as cousas se poñen en contra, seguir adiante é moito importante. Levantarse e seguir. Entón, aínda que você ou calqueira persoa faça un pouquiño cada día, iso é moito máis relevante, moito máis importante que facer algo despois de 6 meses. Ou cada 6 meses faço algo. Non, eu creo que cada día, aínda que sexan 2 horas, ou unha, ou 30 minutiños, mas todos os días, iso é moito máis importante que estudar, por exemplo, 7 horas unha vez ao mes. Esos pequenos detalles, eu penso que marcan a diferenza. Bueno, eu creo que eso sí teño dentro de min, ¿no? De seguir sempre adiante, seguir sempre avanzando todo o que poido. Entón, bueno, perdoa porque me fun un pouquiño da pregunta, non? Não. Future goals, os próximos objetivos, o primeiro é seguir mellorando, non? Despois teño concertos con orquesta no ano 2024, tamén concertos só. Teño algunhas masterclasses tamén en Rumanía, en Turquía, espero que en Estados Unidos tamén. Mais eso teño, sí, xa bastantes compromisos adquiridos e tamén seguir
agora, onde estou, axudando os meus alumnos na medida do posible. Entón, esos son meus objetivos. Você pode traducir agora ao inglés? I'm gonna traducir, I'm gonna Se pode translate ser. that. Okay, so when I said to him, you were a driven person, what are your future goals? That was the question that I asked him, and he said, well, Aline, thank you so much, but sometimes we also can fluctuate on that, but how can I say, I'm a constant person. I don't give up. So he was pretty much saying about the fact that he never gives up. He is always being very constant in what he is gonna do or what he's doing, and he considers that very important. He even gave the example. For example, it's more important that you practice 2 hours or 1 hour or even 30 minutes, but you do that in a constant way rather than doing that, for example, 7 hours once a month. It's more important that you are constant in what you are doing, and that brings results. The future goals, well, he wants to continue helping his students where he is at right now. He's gonna be giving master classes in Romania, Turkey, and in the US. He's gonna be doing that as well. And he's gonna be playing with orchestra and also being giving solo recitals. That's pretty much what he said that's gonna happen in 2024. Right? Alguma coisa acrescentada? Do you have anything to add? Não, eu agradeço a invitação para dar esta charla, esta entrevista. Oh, Senti-me muito cômodo, agradecido. Não tenho muito mais que engadir. Perdoa pelo meu português, eu sei que não é muito bom, mas eu tentei, não? Ao ótimo. menos de falar tudo o que pude. Não, foi ótimo, foi excelente. Thank you so much, Pablo, for doing that and accepting our invitation. Muito obrigada por aceitar. Em nome da WPTA Brasil, a gente agradece. We are very thankful for you taking your time to talk to us, por você falar conosco hoje. We are gonna open a little bit for question, if you don't mind. I told you that we would do that. A gente vai abrir um pouquinho para algumas perguntinhas nesse final. Vamos aproveitar que a gente está tendo esse momento tão especial e vamos fazer perguntas. Por favor, alguém tem alguma pergunta? Does anyone have any questions to Pablo Galdo? I'm just gonna read. Oh, people are saying here, just one second. Agradeço muito por esse momento. We are very thankful for this moment. It was so wonderful. Foi muito bom. Wonderful. Thank you so much for sharing with us and giving us so many important information. Muito obrigada por compartilhar conosco apontamentos muito interessantes. Ok, so Jane, what is your question? Jane, a presidente da WPTA, vai fazer uma pergunta para nós. Agradecer imensamente a você, Pablo, pelo aceitar estar conosco. O seu português é muito bom, tá? Pelo contrário, é um português excelente. Parabéns. Eu acompanho o seu trabalho há muitos anos, que eu sigo muito o concurso Vigo. Parabéns pelo trabalho, eu vejo que é um concurso muito sério e bem interessante em relação à questão da idade, né, de limite. Parabéns pelo excelente trabalho e temos que trazer você aqui no Brasil. Seria uma imensa honra, né, um masterclass, um concerto, né, Aline? Seria excelente. Agora, eu só quero a pergunta só para ele em relação a isso. Como que ele vê em relação ao piano internacionalmente, em relação à motivação para adolescentes e crianças? O que ele sugere para poder realmente cada dia melhorar a motivação em crianças e adolescentes em relação ao piano erudito no mundo? Essa é a minha pergunta mesmo. Posso traduzir para o inglês rapidinho e a gente vai para. Sim, Okay. sim. So Jane was just saying thank you for Pablo being able to give the interview to us, and she also said that we are gonna bring him to Brazil to give masterclass and to play there. She was asking him what he suggests in terms of how to motivate children and teenagers to practice piano. Pablo, you can answer. Você pode responder. Sim, é uma pergunta interessante porque
non é tan fácil motivar as crianzas, non? Hai algunhas crianzas que se motivan sosiños, que eles chegan a casa, estudan. A veces é unha vocación, o sea, que queiran facelo. Nosotros le llamamos vocation. I don't know how is Aline in portugués. Vocación, Vocação. Uhum. vocação. Teñen que ter iso, mas é difícil cando son moito pequenos, non? Então, eu penso, na miña opinión, que facer xogos que vexan o piano o primeiro non como unha obligación, mas como un xogo, como algo que disfrutan facendo, non como algo que teñen e deben de facer. Isto se aplica tamén non somente ás crianzas, mas a todo tipo de persoas, a nós mesmos. Eu creo que decir todos os días eu teño que, eu debo de, eso non é moito bom. Mais importante é facer as cousas porque você quer facelas. Por suposto, un profesor é fundamental porque coas súas ensinanzas a esas crianzas pode despertar cousiñas que de outro modo non despertarían dentro desas crianzas, non? Mas creo que o máis importante con a crianza, especialmente porque as crianzas gostan moito de xogar, é xogar tamén no instrumento, que non vexan o piano como unha obrigación, mas como algo que lles gosta facer, que lles gosta sentir o contacto co instrumento. Entón, eu acho que a metodoloxía do profesor é moito importante. Por suposto, cada crianza é diferente. Hai crianzas moito difíciles, hiperactivas, que polo menos para min sería moito difícil darles clase. Por iso tamén hai que eu creo que é moito importante ter moita experiencia cos nenos. E tamén eu creo que é unha das máis importantes e relevantes ensinanzas que hai, ensinar a un neno. Porque dos primeiros pasiños depende o seu futuro tamén. Sem Então, dúvida. eu penso isso. Wonderful. Ok. Muito obrigada, excelente. Muito obrigada, tá? Não é? Excelente, foi ótimo. I'll try to translate that in few words. Okay. So Pablo was saying that it's important. It's a difficult question. How to motivate children and teenagers? Well, it's difficult, but the children, or let's say the child, does not need to see the piano as an obligation, but they have to see the instrument as that something that they can play like a game. They have to see that as something that is enjoyable. What else? It's just so many things to say. Vai, me ajuda, Pablo. Help me. Também de que tem que ver como um jogo, não como uma obrigação Isso o eu falei. instrumento. Uhum. Ok. Também que devo de, tenho que estudar, devo de estudar. Eu creio que essas frasezinhas não são nada positivas nem ajudam em nenhum momento. Okay, so the fact that you have to do something, or I have to practice this kind of command is not so helpful. Is more, we have to create a different perspective, more enjoyable. Ok. Pablo, I have a question here for you. Eu tenho uma pergunta aqui para você da Cláudia. Você poderia falar um pouco sobre a estrutura de ensino de piano no nível elementar na Espanha? Can you say to us how the elementary level of piano playing, or how this happens in the conservatory in Spain? How is that there? We have different levels. Usually, students temos diferentes níveis. Sim? Usualmente temos o grado elemental, o grado médio, o grado profissional e o grado superior. Eu tenho muito mais experiência no grado superior, porque sempre ensinei no grado superior, mas aqui na Espanha, os rapazes, as crianças, fan a prova de acesso ao conservatório cando teñen habitualmente 8 anos.
Entendi. Após disso, estudan co profesor, teñen un programa, tamén é diferente en cada conservatorio, porque cada departamento teñen a súa propia programação cos estudos de piano. Entón, non é tan fácil definir, non? Depende do profesor tamén, e sí que teñen varias asignaturas ao rededor, xuntamente co colexio, no? Coa escola. Com a escola. Aham. Iso acho que non é moito positivo porque a escola rouba moito tempo a eles para poder estudiar. Agora hai escolas especiais que onde as crianças poden estudar música directamente na escola, non? Eso é moito bo. Hai algúns casos especiais onde lles permiten deixar a escola, pero son moi poquiños e Caramba! hai que pedir un permiso especial. Então, por regla xeral, eu penso que non está moito ben feito, non somente en España, senón en moitos países, non? Ok. Porque, como sabedes, pois o estudo da música require moitas horas. A miña propia experiencia, non? É que hai moitas asignaturas, como se di asignaturas? Sí, asignaturas. Assinaturas. Cando eu estudei no colexio, na escola, que eu olvidei completamente todo o que aprendín. É Non me verdade. acordo, non recordo absolutamente nada de moitas cousas. Algunhas matemáticas, outras geografía, outras historia, entendeu? Entón, para min, nalgún senso, non foi unha inversión de tempo ao 100%. Ok, ok. É necesario ás veces. Eu son máis partidario de que alguén estude, faça estudios en xeral, estude algo que quere estudiar, que se especialice en algo que realmente quere estudiar. Porque moitas, na miña experiencia, propia experiencia, moitas horas das horas invertidas na escola foron horas para min perdidas, sinceramente, non? Que você poderia ter utilizado Porque para había cousas que non me gustaban tanto, eu tiña que estar ali escoitando. Realmente o máis importante é cando nun momento da túa vida, da súa vida, você se dá conta e percebe que gosta de algo, facer algo, entón o fai, porque lle sae do corazón, porque realmente quere facelo, mas non porque alguén obliga a facer algo, entendeu? Entón, miña perspectiva das cousas nese sentido son diferentes. Aplicando ao que era a pregunta de Claudia, aplicando ao conservatorio, absolutamente o mesmo. Ok. O ideal, que non sempre pasa, é que a propia crianza diga eu quero tocar un instrumento. En moitos casos, por desgraza, os pais falan á crianza, você debe ir ao conservatorio, você debe estudiar este instrumento. Incluso ás veces escollen por ele, non? E ás veces non teñen outro remedio que escoller ese instrumento porque non entran no instrumento que realmente queren. Entendi. Mas, non sei, eu penso que debería mellorar en xeral as cousiñas dende crianzas e tamén ao mesmo que dicía antes do concurso de piano de Vigo, o aplico agora. Por que se empeza no conservatorio en España aos 8 anos? Por que non aos 5? Por que non aos 4? Por que non aos 3? Entendeu? Por que non máis tarde? Máis tarde tamén pode ser. O ideal sería máis temprano. Pero por que se pon esa idade? ¿No? Cando vemos moitos exemplos de xente que empezou aos 4 anos. Marta Argerich empezou aos 4 anos. Nelson Freire empezou tamén por debaixo dos 8 anos. É verdade. Creo recordar. Entón, non sei, non me parece demasiado inteligente que se poña ese límite, que se poña un número para poder empezar. Entendeu? Uhum. Porque hai rapaces que aos 5 anos xa perceben que queren estudiar o piano, que queren tocar piano, polo menos, non? Non poden entrar nun conservatorio, porque as reglas están constituídas desa maneira. Poden coller clases privadas? Sí, mas non poden entrar oficialmente nun centro.
Ademais diso, eu penso que non é tan importante un papel, un título, non? A xente lle dá demasiada importancia, a xente cree que ten que pasar por un conservatorio para ser bo músico. Eu penso que non é verdade. Por exemplo, fíxate, por exemplo, Misa Maisky, que é un famoso chelista, ou Marta Argerich, eles non teñen diploma, Não non tem. graduaron das súas universidades, mas son grandísimos, enormes pianistas. É Se verdade. dá conta? Eu non penso que o papel sexa importante. Moita outra xente se gradúa nun conservatorio e son fatídicos músicos. Ou seja, non quero dicir ser negativo, mas son músicos moito mediocres. E realmente, directamente, xa non son músicos. Entón, eu sempre penso que non é importante canto tempo un inverta en algo, un invista en algo, poñan en algo, máis a calidade das cousas que fai. E, sobre todo, querer facer as cousas. Isto é algo moito importante que moitas veces nos olvidamos. Porque moita xente, bueno, estou indo un pouco lonxe da pregunta, pero moita xente, canta xente estudia cada día sen querer estudiar? O teu corpo di, non quero descansar, quero sair, quero facer outras cousas, quero ver a televisión. Bueno, pode ser. Mais dicimos cada día, non, você ten que estudar. Mas você non quere estudar. Mas por que ten que facer as cousas por facer? Eso tamén é importante porque influe directamente na calidade de estudo. Cando o estudo é porque você quer de verdade facer algo, é moito mellor que cando você non quer, mais se di a si mesmo, si, eu teño que. Me entende? O que falei antes, máis aplicado agora. Por lo tanto, estudar nun conservatorio é importante? Non tanto. Estudar o grado elemental? Non tanto. Porque o máis importante é a calidade das cousas, querer facelo, entender dende pequeniños, non? Dende crianzas que antes facía Jane a pregunta, dende crianzas tentar disfrutar do que un fai. Entendeu? Ese é o kit da cuestión. Exactamente ese. Disfrutar do que un fai. Está comprobado que as persoas, non por min, pero está comprobado que as persoas que máis disfrutan das cousas que faen, sexa música ou cualquera outra cousa, son as persoas que mellor lles vai e as persoas que máis éxito, suceso, Sucesso e non, êxito tá certo também, os dois. suceso teñen na súa vida. Por qué? Porque como a unha cousa que faz non é que faz e que realmente te gusta e disfrutas, non é en realidade traballo. O que é en realidade traballo é algo que faz e non te gusta de verdade. Entendeu? Claro. Entón, bueno, eu penso iso. É difícil, xa sei, perdoade traducir agora ao inglés, mas eu tentei falar en portugués o que... Eu vou tentar resumir isso, eu não sei como eu vou falar tanto. Deixa eu ver. Bom, Eu well, podo traducir, eu podo eu traducir. acho, you can translate that, please. No, I think that the most important is to do things whenever you feel that you want to do them. And so to study, to start to study since you're a child, it's also important that you want to do it and you enjoy to do doing that, you know. And that is what I wanted to say with all this speech in Portuguese, you know, that the most important is to enjoy whatever you do. You see, and that many times we go to school, we go to conservatoire, and it's not a matter of how many hours you go there and you stay there, how good is the quality of the things you do, you know, and how much you enjoy. And also not to put a limit when you enter in the conservatoire. It can be later, it can be earlier, but to try to do things at the right moment, at the exact moment when you need to do them. You see? So for me, it's very important to enjoy things, whatever you do, and to see them more like a game rather than an obligation. Ok, good, ok, great, thank you, obrigada.
Temos um comentário aqui. We have a comment. Que palestra maravilhosa. Parabéns pelo trabalho e o português está muito bom. Okay. Obrigado. What a wonderful lecture, or let's say interview or chat. Congratulations for your work and your Portuguese is very good. É muito bom, foi muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Does anyone have any other question? Jane? Então, tá excelente. E eu convidar ele para vir no Brasil, hein? Isso aí, depois a gente vai conversar sobre isso. You're gonna go to Brazil. Yay! Okay. So, does anyone have any other question? Alguém tem alguma pergunta? Então, eu gostaria de agradecer a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a WPTA, a organização, né, que tem a base na Sérvia, e gostaria de agradecer a WPTA no Brasil. Gostaria de agradecer, a gente tem um número de 40 membros, alguns membros me contataram falando que não poderiam estar presentes, mas que assistiriam à gravação. Quero agradecer aos que puderam estar presentes no dia de hoje. Quero agradecer muito a minha colega e amiga Jane Gonçalves por também termos esse partnership, essa parceria para fazer o pianismo no Brasil crescer, né? E gostaria de agradecer especialmente ao pianista Pablo Galdo por aceitar o nosso convite. A gente se sente, eu falo ao meu nome, ao nome da Jane também, nós nos sentimos extremamente agradecidas e honradas com a sua presença. Eu só vou traduzir para o inglês e a gente fecha, tá ok? So I just would like to end up today, and I would like to say thank you first for the WPTA, the World Piano Teachers Association in Serbia. I also would like to say thank you to Jane Gonçalves, who is the president of this chapter, of our chapter in Brazil. It's wonderful to have this partnership with her, and it is wonderful that some members were able to watch our chat, our interview, and our conversation today. We have 40 members, more or less like 40 members in Brazil, and some of them contact me saying that they would just watch the recording. So we are very grateful for that, and we are even more grateful for having pianist Pablo Galdo today with us, who accepted our invitation. We are very honored. We say thank you, muchas gracias, muito obrigada, in all languages. Obrigado pela invitação, é um prazer estar com vosotros hoje aqui nesta charla. Ok, muito obrigada. Então eu vou encerrar. Se ninguém tem mais nenhum comentário, parabéns, Pablo Galdo, você é fantástico. Obrigado, WPTA, por proporcionar esses encontros. Obrigada a todos. Então vamos encerrar. Um abraço a todos. Big hug to everyone. And I'll see you next time. Tchau, Pablo. Muito obrigada. Gracias. Thank you so much. Tchau. Obrigado. Thank you. Bye Tchau, bye. tchau.